É um privilégio muito grande a gente começar novamente o Palavra de Homem e hoje falar um pouco sobre a verdade que incomoda, mas que gera perseguição. Quer saber mais? Fique ligado. Muito bem, então vamos lá. Hoje é a nossa quinta reunião sobre a verdade. Quinta reunião sobre a verdade. Eu queria ouvir as outras. Vai no canal Palavra de Homem, canal Palavra de Homem Brasil lá no YouTube, você tem todas elas lá, tá? Tá sempre, a gente grava aqui na segunda, na quinta-feira, tá disponível para você lá na plataforma, tá? No YouTube, né? Eu quero hoje falar um pouquinho sobre a verdade que incomoda e que gera perseguição. Quer dizer, o que quer dizer isso? O que eu quero dizer é o seguinte: nós não vivemos no céu. Vocês já descobriram isso. Nós vivemos num mundo que tem valores invertidos, valores completamente contrários a muitos valores cristãos. E por causa disso, as pessoas reagem, as organizações reagem, os governos reagem, né? E acabam gerando uma certa perseguição. Essa perseguição nem sempre é aquela perseguição de alguns países e até de histórias que a gente já ouviu e que acontecem ainda hoje, de alguns países que vão com arma e tudo. Mas muitas vezes é uma perseguição velada, é uma perseguição silenciosa, é uma perseguição de criar obstáculos para a gente, obstáculo para a família, obstáculo para a gente crescer. E a gente precisava entender um pouquinho mais sobre isso. Então eu quero falar hoje sobre algumas verdades que incomodam e que, por causa disso, é que elas geram uma certa perseguição. Essas verdades, eu vou falar em 4 delas, seria a exclusividade, o desafio de práticas culturais e morais, testemunho público e oposição espiritual. Ou seja, exclusividade, por quê? Porque para o cristão, a salvação, a transformação de vida é única e exclusivamente através de Jesus Cristo. E isso incomoda. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Aqui é só a abertura. Desafios e práticas culturais é uma questão da fidelidade à verdade. A cultura do nosso mundo é uma cultura de engano, de falsidade, é uma cultura de mentira, é uma cultura de encobrimento da verdade. O testemunho público é o nosso compartilhar. Esse compartilhar aqui é público, né? Tanto é que a gente está num restaurante que é aberto. Nós estamos num salão, mas não tem guarda ali na porta, nós não estamos fechando nada. Se entrar uma pessoa ali assim, o que vocês estão fazendo? Entra, senta, bem-vindo, né? É público, certo? E a questão da oposição espiritual, que é a realidade do mundo espiritual. Então vamos ver um pouquinho de cada uma dessas coisas. E eu queria que você assim tivesse o coração super aberto para pensar e pensar também no que tem acontecido no nosso mundo hoje, né? Nós estamos num período da história da humanidade muito distinto. São saltos que muitas vezes a humanidade dá em algumas áreas e esses saltos acabam gerando também consequências bastante complicadas, né? Hoje eu recebi, um amigo mandou uma mensagem para mim dizendo assim: o que você acha desse evento que vai ter? E me deu o nome do evento. Não vou ficar aqui fazendo propaganda, principalmente porque vai para o YouTube, né? Um evento X. E ele disse assim: eu estou preocupado com esse evento, porque parece estar meio misturado uma coisa com a outra e tudo. Eu entrei, fui olhar, a hora que você olha os preletores, a hora que você olha quem vai falar, você já começa a descobrir para onde que esse povo está indo. E eu conheço alguns deles, e eu disse: olha, aqui é nítido que é um evento de autoajuda com o nome de cristianismo. É um evento de autoajuda com o nome de cristianismo, né? Um dia eu estava conversando com um pastor e eu falei de algumas situações que estavam acontecendo. Ele olhou para mim e falou assim: é o coaching na igreja. Eu falei: não é o coaching na igreja. Não é o coaching na igreja. Porque eu sou coach, eu tenho que defender essa profissão. Não é o coaching.
Isso não é coaching. Isso é autoajuda. É a mensagem de autoajuda. É a mensagem da prosperidade. É a mensagem superficial do evangelho. Então a propaganda desse evento é: em 2 dias você vai ter uma vitória maravilhosa no mundo financeiro, você vai ser uma pessoa próspera. Em 2 dias. 2 dias. Você não precisa fazer nada. Né? Então veja como que essas coisas... É isso que eu quero dizer. Tudo está muito distorcido. Aí alguém vê um negócio desse e diz assim: os pastores. Pastorada buscando dinheiro. Né? O povo da igreja não dá mais dinheiro, estão fazendo evento para ver se levanta a grana. Né? E é um problema que a gente tem, por quê? Porque quem sofre? Gente, vou fazer uma pergunta para você. Você acha que criminoso sofre? 171 sofre? Não tem nem senso de Deus. E se tiver, também não quer saber, não é verdade? Não está ligando. Quem sofre? É quem quer andar direito, quem quer fazer tudo certinho. É esse que sofre. E é esse tipo de perseguição que eu estou falando. Né? Antigamente, quando eu ia num lugar... gente, antigamente eu estou falando aí mais de 40 anos atrás, tá? Muito mais de 40 anos atrás. Quando eu chegava e dizia assim, né, eu sou pastor, a pessoa: oi, pastor, como vai o senhor? Tudo bem? Não sei o quê. Não, a gente conhece o senhor, conhece a sua igreja. Não, o senhor é uma pessoa aqui na cidade que... Certo? Era assim. Até o dia que eu fui comprar não sei o quê, e a pessoa falou assim: profissão? Aquelas meninas, né, que tem um script, ela só faz aquela pergunta, né? Profissão, eu falei: sou pastor. Onde o senhor mora? Na rua tal, número tal, não sei o quê. Telefone. Posso ligar lá para confirmar? Eu falei: eu estou aqui. E a minha esposa está aqui. O que o senhor quer? Você quer falar com quem lá? Por quê? Porque aquela coisa assim, já ficou um negócio meio estranho. É pastor, cuidado, esses caras aí já são meio bandidos. E eu estou falando uma coisa que aconteceu há mais de 30 anos atrás. Você imagina como a coisa está hoje. Né? As pessoas, quando você fala alguma palavra assim, relacionada ao cristianismo, as pessoas já arrepiam, né? Certo? É sobre isso que eu estou falando, ok? Então vamos dar uma olhadinha um por um. Primeiro, a exclusividade. Para o mundo, todo caminho leva a Deus. Falando do mundo em geral, né? As pessoas em geral pensam assim: todos os caminhos levam a Deus. Então, se você quiser acender uma vela, você quiser encher sua casa de incenso, ou se você quiser colocar o olho não sei do que na porta da sua casa, ou se você quiser ser cristão evangélico, ou cristão católico, ou espírita, ou muçulmano, ou o que você quiser, tá tudo bem, porque Deus é bom. Só que aí você tem um confronto com as escrituras sagradas. E é no confronto que a gente é perseguido, porque a hora que você chega e diz: olha, na Bíblia, lá em Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Isso é uma pregação, é um pedaço de uma pregação no livro de Atos. Ele está falando de que nome? O nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que entre Deus e os homens existe um só mediador: Jesus Cristo, homem. Aquele que veio ao mundo, aquele que deu a sua vida. Então, esse tipo de mensagem não é uma mensagem aceita. Se você chegar para uma pessoa e falar assim: Deus te abençoe, a pessoa diz: puxa, muito obrigado, estava precisando dessa palavra. Você falar assim: Jesus Cristo te abençoe, e diz: olha, eu não discuto religião. Experimenta fazer isso. Porque Jesus Cristo divide. A palavra Deus pode ser usada por todo mundo, né? Tem o Deus disso, o Deus daquilo, tem até os ateus aí por aí, tem uns ateus que tem Deus também, né? Mas quando você diz que a salvação é através de Jesus Cristo, por exemplo, João 14,6, que é um texto que a gente utiliza muito aqui nessas mensagens sobre a verdade, Jesus disse:
Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. O que você entende disso? Ah, é complicado, né? Tudo que as pessoas não entendem ou não aceitam é complicado e difícil. Existe a exclusividade. A salvação é através de Cristo. Né? Hoje eu li um material que o cara dizia assim, a minha missão, a minha visão de vida é ser alguma coisa parecida com isso, ser honrado para poder ganhar a vida eterna. Isso chama-se autojustificação. Eu preciso ser uma pessoa ótima, né? Entrar num nível, num padrão que Deus aceite, para Deus falar, você pode entrar no céu. Qual que é a brincadeirinha que se faz? A brincadeirinha que se faz é que tem, que São Pedro é porteiro, né? São Pedro fica lá no céu, e a hora que alguém morre, bate lá, ele olha lá numa lista, alguma coisa, o que você fez? Não. Ah, não, você vai para cá, ou senão você pega aquele elevador que ele vai descer sem parar, né? Então, essa brincadeirinha que não tem nada de evangelho, nada de Bíblia, nada de verdade, é uma piada, né? Mas ela está no inconsciente coletivo. As pessoas acreditam nisso. As pessoas acreditam que se elas forem boas, elas herdarão a vida eterna. O espiritualismo, né, que é essa mensagem que acredita na reencarnação, eles acreditam o seguinte, que você tem que ser uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, você tem que melhorar cada vez mais, porque quanto mais você melhora, na próxima encarnação você vem melhor. Aí na outra você vem melhor, na outra você vem melhor. Assim como Jesus Cristo. Opa! Aí dá aquela facada na perna da gente, porque na Bíblia não diz que Jesus Cristo foi efeito de sucessivas reencarnações. Jesus Cristo é Deus encarnado. É a expressão, é a exata expressão do seu ser. É o Deus Todo-Poderoso que resolveu nos visitar. O nascimento de Jesus foi um nascimento completamente diferente de qualquer nascimento. Ele nasceu de uma mulher, mas não nasceu da relação dessa mulher com um homem. A virgem conceberá, disse Isaías, o profeta Isaías, 700 anos antes do nascimento de Cristo. E a virgem conceberá e dará à luz um filho. E o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Essas mensagens do Evangelho, essas mensagens da Bíblia, apontam todas para Jesus. Se você olhar a Bíblia inteira, a Bíblia tem 66 livros. Você tem o Antigo Testamento, você tem o Novo Testamento, 39 e 27. Esses livros todos apontam para Jesus Cristo. Todos eles apontam para Jesus Cristo. O livro de Gênesis, que é o livro dos começos, das origens, lá no capítulo 3, versículo 15, já mostra que a serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher, mas o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente. Quando você vai ver isso na teologia bíblica, é Jesus Cristo vencendo o diabo na cruz. A hora que quando você ministra isso, quando você fala sobre isso, as pessoas entram em pânico. Por quê? Porque para elas todo caminho leva ao céu, todo caminho é bom, todo caminho é maravilhoso. Isso não é verdade, gente, nem no mundo físico. Se você mora na região norte de Curitiba e você pegar uma rua que vai para o sul, você não vai chegar no norte. Não vai. Se isso no mundo físico já é assim, por que no mundo espiritual ia ser diferente? No mundo espiritual é muito mais, porque não tem estrada, né? E não tem mapa, não tem geografia. A vida de uma pessoa que morreu na cruz por nós, morreu em nosso lugar. E esse que morreu em nosso lugar, das frases que ele diz quando ele está morrendo, uma delas é: Pai, né? Deus meu, por que me desamparaste? Por que Deus desamparou Jesus naquela hora? Porque naquele momento ele assumiu o pecado de todos nós. E o pecado fede, o pecado cheira mal, o pecado é ruim, o pecado não presta, o pecado gera morte. Essa é a mensagem da exclusividade
que faz com que muita gente diga: você está fora, e te persiga. Agora, se você quiser agradar todo mundo, você pode continuar pensando que todo caminho leva a Deus. Principalmente aquele da autojustificação. Se você for bem bonzinho, né? Agora, todos nós, e principalmente quem já está cabelinho branco, né? Ou sem cabelo, sem telha, já sabe que não tem bondade no mundo. E nem mesmo em nós. E quando a gente olha no espelho, o que a gente vê? A gente vê um santinho? Vê nada. Vê um diabo. Não é? Um cara ruim. Cara ruim, só pensa no umbigo. Só pensa nos seus próprios interesses. Por mais que a gente faça alguma coisa pelos outros, a gente sabe o quanto a gente é mal. Mas no meio da minha maldade, um ser divino, glorioso, chamado Jesus Cristo, resolveu dar a vida dele por mim, para que eu pudesse ter comunhão com Deus. Essa é a mensagem exclusiva do Evangelho. Ninguém tem. Só os evangelhos que têm. Segundo, a fidelidade à verdade. Para o mundo em geral, a ideia é esconder, enganar, torcer a verdade, né? Não é bem assim. Não, você não pode falar a verdade. Se você falar a verdade, vai dar rolo, meu. O teu chefe lá no trabalho chega para você e diz assim, ó, você tem que falar isso aqui. Mas, chefe, não é verdade. Você quer manter o emprego ou você quer falar a verdade? Como é que você faz? Quando você resolve viver a verdade, você vai contra as práticas culturais e morais do nosso mundo. Porque, culturalmente falando, a gente já sabe como é que esse mundo faz. E, moralmente falando, a gente sabe o quanto que as pessoas torcem as coisas. Agora, olha que texto maravilhoso. Eu acho fantástico. Dá uma olhada comigo aqui, leia comigo. Ó. 1 Pedro 4, 3 a 5. Diz assim, no passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Ele está falando da vida antes de ter uma vida com Cristo, certo? Antes de viver uma vida cristã, vocês já tiveram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Por isso que um cristão verdadeiro não faz isso. Porque ele considera isso como uma coisa pagando do passado da minha vida. Isso não existe mais na minha vida. Porque em Cristo eu vivo uma vida diferente. Agora, olha a continuação. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade. E por isso os insultam. É estranho. Eu estava num churrasco uma vez, o cara falou assim para mim, você não vai tomar cerveja? Eu falei, não, não bebo. Mas como que você vai comer churrasco sem cerveja? Ficou irritado comigo. Eu falei, vou comer carne, pô. Vou tomar um refrigerante. Eu vim para comer carne, não para beber cerveja. O que eu quero dizer é que ofende as pessoas quando a gente diz algo que é diferente daquilo que o mundão faz. Olha a continuação do texto. Contudo, eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Todos nós vamos comparecer diante de Deus. Nós vamos ter que prestar conta. Agora, quem que vai prestar conta aqui nesse texto? Aqueles que querem que você viva como eles. Por quê? Porque eles estão vivendo. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Quando a pessoa faz uma coisa errada, você já percebeu que a pessoa não gosta de fazer nada errado sozinho? Para não levar a culpa sozinho, lógico. Vai ser ele o único pecador, o único que vai para o inferno. A pessoa quer... Junto, claro.
A pessoa quer abraçar alguém. Querer sozinho, Né? queimando lá. É. Um minuto pra... E as pessoas querem que você faça o que elas fazem. Porque todo mundo faz. É isso que é a questão. Quando eu entreguei minha vida a Cristo, eu tinha muitos amigos. E eu perdi um por um. Fui perdendo, um por um. Até amigo que não era muito amigo, sabe aqueles colegas assim, estudou junto, né, e tal. E o cara olhou para mim e falou assim, agora você é pastorzinho? Eu não era nem pastor, eu era um cristão, Você agora é pastor, não sei o quê, né, e os caras dando risada. E eu pensei assim, perdi mais um. E fui perdendo. Alguns eu ganhei de volta. Por quê? Porque entenderam a beleza que é uma vida com Cristo. Mas quem não entende, repulsa. É isso que está escrito aqui. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade. E por isso os insultam. Agora, você quer ficar de bem com todo mundo? Esquece tudo que eu falei. E mergulha no esgoto com ele, tá? Aí você fica de bem com todo mundo. Até a hora que apertar o pescoço. A hora que apertar o pescoço, todo mundo te deixa sozinho no esgoto. Essa é a vida. Essa é a vida. Fala, querido. Como é que é? A onda agora do politicamente correto. Politicamente correto é uma forma de dizer assim, é igual agnóstico. Você sabe o que é agnóstico? Agnóstico é aquele cara que diz assim, eu não creio em Deus porque eu não consigo provar que Deus existe, mas também não consigo provar que Deus não existe. Então o agnóstico e o politicamente correto, eles sentam no mesmo banquinho em cima da cerca. É o mesmo banquinho em cima da cerca. Nem cá, nem lá. Tô na boa, entendeu? Não consigo. Isso não é politicamente correto. Nossa, esse daqui... Nossa, não pode fazer isso daqui porque ofende. Não, agora tá pior, né? Não pode falar isso porque ofende. O dia que chegaram para mim e disseram que eu não podia usar a palavra denegrir, porque tem a ver com os negros, eu falei, a ignorância assolou de uma tal maneira o coração das pessoas que é um monte de gente vomitando e repetindo discursos que são discursos de gente que não tem cultura. Não tem cultura. Vocês sabem o que é cultura? Por exemplo, essa meninada que está dizendo é todes, não sei o quê, essa bobagem toda, é gente que não conhece gramática. Você perguntar qual é a capital do Brasil, o cara é capaz de falar bobagem. Perguntar o que é o Brasil, não sabe. Certo? A educação no nosso país caiu num nível tão degradante, tão terrível, porque o cara que estuda só lendo o resumo pela internet, tem dó. Você gostaria de ir num médico cardiologista? Está tendo um ataque do coração. E o médico cardiologista, ele te atende, você diz, doutor, o que é, doutor? Eu vou morrer, doutor. Ele diz, espera um pouquinho, eu vou ver no Google. Uma presidente que fala presidenta, Então, uma palavra comum de dois gêneros. as coisas são difíceis, né? São difíceis. Terceiro, o testemunho público. Para o mundo em geral, manter em segredo a sua fé e a sua crença é uma questão de respeito. Certo? Não é assim que as pessoas dizem? Você pode acreditar no que você quiser, mas não fala para ninguém. Não fala para ninguém. Engole aí. No entanto, a pregação do evangelho, para nós cristãos, não é uma questão de desrespeito, mas de amor. Porque se eu sei qual é o caminho que te traz vida e eu não falo, eu me sinto culpado por você, por não te ajudar. Então olha o texto, Romanos 10, 13 e 14.
Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Essa é a pergunta. Se você se calar, né? Quando eu falo para o pessoal, gente, fala aí de palavra de homem, traz seus amigos, etc. Qual o interesse que vocês acham que eu tenho? De verdade. Ou eu, Murilo, cada um de nós aqui, o Marquinhos, todo mundo. Qual o interesse que vocês acham que a gente tem? Nós cobramos alguma coisa aqui? Pedimos para você alguma coisa? Estamos vendendo alguma coisa para você? A gente traz você aqui e diz assim, olha, eu tenho um curso aqui maravilhoso. Brinquei semana passada falando sobre isso, né? Não. Pô, então por que vocês estão fazendo isso? É para encher o ego de vocês e ver esse lugar cheio de homens? Desde quando tem um monte de homem junto, enche o ego do outro homem? Ah, sai fora, rapaz. Tirando a brincadeira, o que a gente quer é que nós, homens, sejamos homens de verdade, num mundo decadente. Como diz a Bíblia, né? Que a gente seja luzeiro nesse mundo. Luz, né? Luz. Que gostoso quando você anda numa via pública e que tem luz, tem iluminação, tem poste. A luz é uma bênção. E Jesus disse assim, vós sois a luz do mundo. E ele falou dele, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É isso que a gente quer que os nossos amigos conheçam. É isso que a gente quer que, não é? Que a gente leve essa mensagem sem nada em contrapartida, como a gente diz em português. Né? Quer dizer, você não tem que pagar nada, você não tem que ser membro de nada, você não tem que comprar nada, né? Você não tem que ser mais inteligente que o outro para ganhar uma medalhinha. Você não tem que ser da equipe X que ganha alguma coisa. Né? Tem algumas seitas que dizem assim, não tem nada a ver com o cristianismo, tá? Mas eu não vou citar o nome, mas tem uma em particular que eu conheço que diz assim, olha, você entra e depois você tem que ir crescendo no conhecimento. Então, o conhecimento ele está lá na frente. Quem está aqui embaixo não sabe, você não sabe de nada. E eu também não vou te contar. Você vai ter que crescer, você vai ter que conhecer, sabe, essa coisa de galgar posição nova, coisa parecida, isso daí enche o ego. Né? Outro dia perguntaram para mim, ô pastor, o palavra de homem é maçonaria? Eu falei, de jeito nenhum, aqui não tem maçom e nós não somos maçom e eu não sou maçom. Agora, que é ridículo ver aquele monte de homem com um aventalzinho na frente e fazendo uns rituais mais estranhos do mundo, né? É maçom? Não. Não, isso é maçom? Ah, sim. Não sei. A maçonaria faz essas coisas. E outra coisa, o pessoal quer ser maçom para quê? Para ser elitizado. Né? Ué, porque um ajuda o outro. Um ajuda o outro. O cara assina, dá três pontinhos lá, o nego já olha assim, irmão, tô precisando de ajuda. Opa, é na hora. Precisando de um emprego. É na hora. Um dia um cara chegou para mim, um dentista. O Nasser, eu queria te convidar para uma reunião da loja tal, muitos anos atrás, mais de 30 anos e pouco, na loja tal e tal, eu queria te convidar. Eu falei, meu amigo, eu sou cristão e sou pastor. Ele falou, melhor ainda. Eu falei, tudo bem. Como se diz em inglês, good for you, my friend. Tá bom, é bom para você, para mim não, tô fora, tá certo? Mas
Eu só estou citando isso, não é para ofender ninguém, nem para dizer se alguém aqui é maçom, você não presta ou coisa parecida. O que eu quero dizer é que são grupos seletos que acabam gerando algum tipo de ego. Mas a pregação do evangelho não faz isso, é isso que eu quero dizer. A pregação do evangelho, número 1, nunca é secreta. Se algum dia eu mandar fechar as portas aqui e botar um leão de chácara lá, outro leão de chácara aqui, e só entra com não sei o que, com não sei o que, você não venha mais. Porque aí eu tô doido. Você não venha mais. Você vai falar assim, o Nasser ficou doido, tadinho. Porque a mensagem do evangelho é pública, é isso que nós estamos falando. O testemunho é público, é aberto. Vamos continuar. Vocês aguentam mais um pouquinho? Esse ânimo que ajuda a gente. Não pode não. Vamos lá. Quarto lugar é a questão da oposição espiritual. Para o mundo em geral, tudo é uma questão de fatalismo ou coincidência. Né? Aconteceu não sei o quê. Tinha que acontecer. Era para ser. Você já ouviu isso quantas vezes? Era para ser. Né? O cara vai no médico e o médico, a mulher avisa assim, olha, o doutor teve que viajar. Puxa vida, era para ser. Vai que acontece alguma coisa, né? Era para ser. Sempre, isso é fatalismo. Ou coincidência. Ou alguma outra coisa aí que você queira, que tem para nome para isso, tem um monte. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós vivemos num mundo natural, mas que é absolutamente envolto num mundo espiritual. O que é o mundo natural? O mundo natural é aquele que é percebido pelos 5 sentidos. Nós percebemos esse mundo tocando, vendo, ouvindo, sentindo cheiro, etc. Mas há um mundo espiritual que a gente não toca, que a gente não vê, que a gente não ouve. E esse mundo espiritual, ele envolve o mundo natural. Você que tem filho, você está um dia lá, está tudo certo, as crianças brincando, daqui a pouco. Daqui a pouco. Você não sabe, parece que passou um turbilhão, passou um furacão. E aquela criança boazinha deu um soco no outro, no nariz do irmãozinho, e já sangrou, o outro já entrou em desespero, pegou uma colher, bateu na cabeça do outro irmão. E você fala, mas o que aconteceu? Nossa, é a televisão, nossa, é o videogame. Ninguém fala que esse mundo está envolto em obras satânicas. E que estão aí atacando o tempo todo. Por isso você tem que ser um homem de Deus. Porque um homem de Deus faz oração, repreende esses demônios, eles vão embora. Agora, se você aceita, tem gente que gosta de dormir com o diabo. Então, o que eu posso fazer? E como é que se alimenta o diabo? Com pecado, com erro, com transgressão. Né? Então, olha o que diz o texto em Efésios 6,12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Existem demônios. Se você não sabia, fique sabendo. Existem demônios. O que são demônios, pastor? São espíritos malignos. E são espíritos que, segundo as Escrituras, caíram juntamente com o líder deles, que a gente chama de diabo, de Satanás, etc. Certo? E esses demônios fazem de tudo para irem contra a obra de Deus, para irem contra as pessoas, para irem contra a humanidade, porque eles odeiam os seres humanos, porque os seres humanos foram criados à imagem de Deus. Pastor, eu sou homem, mas essa noite eu saí aqui nesse escurão aí, desse estacionamento, eu já não gostei muito da conversa. Por isso você tem que ser um homem de Deus. Por isso você tem que acertar a sua vida, andar com Cristo. Tem que ter medo. Mas também você não é páreo para o diabo, nem eu. Cristo é. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele pisou na cabeça da serpente e ele se assentou em lugares celestiais acima
de todo principado e potestade. Essas coisas todas estragadas aqui, ó, poderes, autoridades, dominadores desse mundo das trevas, forças espirituais do mal, Jesus está acima disso. Tem gente que fala assim, nossa, é a luta do bem contra o mal. Não. Martinho Lutero dizia que o diabo é o cachorro de Deus. Tipo assim, Deus é Deus, não deixou de ser Deus, mas o diabo continua na coleira. E se você quer saber, o Senhor não solta o diabo. Porque se soltar, nenhum de nós vive. Ele acaba com esse mundo. Então não é uma luta assim, Deus contra o diabo. Não. Deus é Deus, todo-poderoso, o Senhor, Criador de todas as coisas. O diabo anda miudinho perto de Deus. E o povo de Deus tem que andar com fé em Cristo. Tem que olhar para Jesus. Vamos continuar. Tá ajudando, pessoal? Obrigado. Tá animando o povo. Então, vamos ler esse texto aqui que é muito interessante. Ó. Vamos ler em voz alta, gente? Vamos lá? De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O que é um impostor? É alguém que diz que é o que não é, né? É um mentiroso. É alguém que se apresenta como sendo uma coisa que ele não é, certo? Tem muito cristão impostor, que não é cristão. Só tem o título de cristão. Tem muito pastor que não é nem cristão. Certo, gente? Eu estou abrindo o jogo de uma realidade. Assim como tem médico que não entende nada de nada. Só pensa em dinheiro e arrancar seu couro. Ou não tem? Tem engenheiro que não entende nada de nada. Por isso que cai prédio, cai casa. Você tem gente original, boa. Não é? A gente fala assim, se tem uma pedra preciosa e se tem uma pedra que não é preciosa, essa pedra não preciosa é impostora, né? Ela se torna impostora quando? Quando ela quer se passar pela preciosidade. Mas quando você diz, não, isso aqui é bijuteria, um pedaço de plástico, aí tá na boa, né? Porque você declarou o que é. Agora, o que o texto bíblico fala dos perversos impostores? O que diz lá, gente? Irão de mal a pior. Então não é isso que eu quero. Eu quero viver piedosamente em Cristo Jesus. Ah, mas vai ser difícil. Vai, a minha vida sempre foi difícil, a sua vida sempre foi difícil. Você nasceu chorando. Você esqueceu disso, né? Você esqueceu, né? Você não lembra. Nem eu. Mas falaram para mim que eu chorei. A gente nasce chorando. E a gente vai para a tumba chorando. Essa é a vida. Agora, em Cristo, eu tenho uma história nova, porque o meu espírito nasce de novo e eu tenho possibilidade de viver com o Senhor para sempre. Então, perguntinha simples aqui para todo mundo. Como vencer a perseguição? Simples. A pergunta é, a resposta é mais. Então vamos lá. Primeiro, com a verdade. Com a palavra de Deus. Lembra que Jesus disse lá em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Quando Jesus foi tentado, lá no deserto, lembra? E o diabo apareceu para ele e disse assim, ó, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ele fez 3 tentações. As 3, que eu pus aqui, verso 8 e 12, nas 3 Jesus diz, está escrito. Onde que Jesus foi buscar força? Ele estava 40 dias sem comer e sem beber. Onde que ele foi encontrar forças para lutar contra o inferno? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Você sabe o que nos alimenta, gente? O que ajuda a gente no momento de crise? É a palavra que entrou no teu coração e que você decorou. Essa é a palavra. O que você não consegue decorar, o que você não tem dentro do coração, no momento da dificuldade, o que tem? Nada, né? Está vazio o coração. Está vazio o coração. Então a primeira coisa, lembra disso. Leia a Bíblia. Estuda a Bíblia. Sabe?
Pegue a Bíblia. Ah, pastor, eu não sei ler a Bíblia. Eu te ensino. Traz a sua Bíblia aqui que eu te mostro como é que você começa a ler, né? Ou fica sempre com a gente aqui que eu vou dar sempre dicas. Mas vai para a sua igreja. Na sua igreja tem certamente uma aula, uma escola bíblica, né? Apesar que estão matando as escolas bíblicas também. O diabo está tudo por detrás desse troço todo aí. As igrejas antigamente ensinavam a Bíblia, lembra? Criança, classe tal, classe tal, classe tal, depois ia para a adolescência, da adolescência tinha classe tal, aí depois tinha os jovens, depois tinha os adultos, jovens adultos, casais, dependendo do tamanho da igreja, né? Casais, homens, mulheres, idosos, tinha para tudo, né? Só não tinha para os mortos, que não precisa mais. Mas nem isso tem mais. Acabaram com tudo isso. Não, deixa que o pessoal vai aprender como, gente? Precisa aprender a palavra de Deus. Segundo, coragem. Coragem. Há uma diferença de coragem com ser machista, tá? Ser machista é uma coisa boba, uma coisa estúpida. Ter coragem, qualquer pessoa pode ter, homem, mulher. Porque a coragem não é que eu não tenho medo. A coragem é que eu enfrento. O texto bíblico diz assim, na presença de Deus, Paulo está falando com Timóteo, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. O cara prefere ir num congresso de autoajuda. Em 2 dias resolve sua vida. Certo? Estão entendendo o que eu quero dizer ou não? Isso me irrita profundamente, porque as pessoas não são verdadeiras. Venha para um congresso, fique 2 dias conosco e aprenda princípios espirituais que vão ajudar você durante a vida inteira. Isso é verdade. Venha, fique conosco 2 dias, você vai sair daqui uma outra pessoa. Próspera. Tem até uns mantras aí para você, não sei se vocês já viram, tem mantras que você fala. Outro dia eu vi um cara falando que à noite você tinha que deitar dizendo, eu sou rico, eu sou próspero, eu sou próspero, que o seu cérebro vai pegando esse troço aí. E eu fiquei pensando, tudo bem, eu entendo que o cérebro da gente precisa, né, de palavras positivas, eu acho fantástico isso. Mas eu queria saber o que acontece na hora que você acorda. Não for trabalhar, Se não for trabalhar, meu amigo, não vai, não adianta. Mano. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário. Olha aqui, ó. Sentindo coceira nos ouvidos. Eu gosto desse texto aqui. Sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Olha que palavra, gente. Que coisa linda. Timóteo, não se desvie do caminho, essa é a ideia. Fica firme. Há muita coisa linda que pode acontecer na vida de quem anda de bem com Deus, né? Certinho com Deus. Em último lugar, aprenda a se vestir com a armadura de Deus. Lembra que eu falei que o mundo é natural, envolto no espiritual? Você tem que ter uma armadura espiritual, porque a armadura natural só serve para o mundo natural. Certo? A armadura espiritual é que serve para o mundo espiritual. Então, Paulo diz assim, ó, por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes. Estou terminando, gente.
Mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto do quê? É tudo que nós estamos falando. Essa é a quinta mensagem sobre a verdade. O cinto é da verdade. O cinto na armadura daquela época era aquele que amarrava aquela veste. A veste do cara era longa. Na hora que ele tinha que correr, ele levantava aquilo, botava o cinto e saía correndo. Só que aí Paulo, obviamente está usando uma metáfora, ele diz assim, o cinto tem que ser da verdade. Se você quiser apertar com a mentira, não dá certo. Com a falsidade não dá certo. Com o engano não dá certo. Continua, vestindo a couraça, couraça é o que protege aqui, ó, o peito. Couraça da justiça. Os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Lembra que a gente falou do testemunho público? Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O diabo, os seus demônios, para as pessoas que não têm a proteção do sangue de Cristo na vida delas, ele samba, ele faz a maior festa. Quando ele vai enfrentar um cristão, ele sabe que ele não pode tocar num cristão, por causa de Jesus Cristo que mora no cristão. Mas ele não fica satisfeito. Então o que ele faz? Lança setas. Eu não toco em você, mas eu lanço setas. E essas setas muitas vezes são pensamentos complicados. Você nunca teve isso? Está tudo bem na sua vida, um dia maravilhoso, você acordou bem, você acordou feliz, olhou para o céu, agradeceu a Deus, está trabalhando, está firme, não sei o quê, daqui a pouco uma palavra, um sentimento, alguma coisa, parece que passou um passarinho e você caiu lá no buraco. Já sentiu assim, não? É uma seta. Paulo diz, você precisa usar o escudo da fé. Usem o capacete da salvação. Salvação não a sua, mas aquela que Cristo promoveu. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu vou vencer com a palavra de Deus. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Okay? Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, por nós, pelos cristãos. Os santos aqui são aqueles que andam com Deus, aqueles que amam a Jesus. Eu não sei, meu amigo, qual é o seu pensamento, o que você faz, você não faz, você acredita ou não acredita. Eu quero convidar você para ficar em pé, para a gente agradecer a Deus por esse momento, e eu quero desafiar você nessa oração que eu vou fazer, abrir seu coração para Jesus. Porque se eu sei que é a melhor coisa do mundo, e milhões de pessoas nesse mundo sabem que a melhor coisa do mundo é abrir o coração para Cristo, a gente não vai falar? A gente quer compartilhar. Eterno Deus, o Senhor conhece cada homem que está aqui. Cada um. Não importa, Senhor, se é alto, baixo, se tem dinheiro, se não tem, se tem mais cultura, menos cultura, se é isso ou aquilo, não importa nada disso. O que importa, Senhor, é que no pé da cruz o chão é reto. Estamos todos diante da maior demonstração de amor que esse mundo já viu, que se chama a crucificação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é aqui na cruz que tudo muda. Quando nós abrimos o coração e dizemos, Senhor, perdoa os meus pecados. E me dá uma história nova, uma vida nova, um coração novo, uma mente nova. Senhor, eu oro assim, querendo inspirar a todos esses homens que estão aqui a que façam o mesmo. E digam para Deus, Senhor, entra na minha vida e muda a minha história. É a minha oração no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo, o único, o Senhor, o Salvador. Amém. E amém.